queria te perguntar, por que que acontecem coisas ruins com gente boa, né, ou sei lá? Esse é um problema dolorido para toda a humanidade e não existe nenhum sistema de pensamento, cristão ou não cristão, que diz para a gente: "Olha, a resposta é o seguinte, x é igual a 2". Uhum. Então como é que, através da história, os estudiosos têm tentado lidar com essa questão, de que envolve 2 coisas, né, a maldade e o sofrimento na experiência humana. Não só na experiência humana, porque ela também está presente na natureza, né, os animais também sofrem, essa realidade está presente. E aí a gente começa a discussão, de acordo com os grandes estudiosos da história, tanto da tradição cristã, judaica e até mesmo outras, né, eles todos ecoam o Renato Russo, né, "nos deram um espelho, vivemos num mundo doente", né. Uhum. O que que acontece? O primeiro ponto é a gente não ter a consciência da finitude da criatura. Os estudiosos, eles chamam isso de mal metafísico, ou seja, porque você é limitado, Uhum. você é meramente um ser humano, uma criatura, você está sujeito ao sofrimento e à limitação da sua condição, você não é nenhuma divindade. Consequentemente, porque nós somos seres limitados e criaturas, nós estamos sujeitos a algum tipo de frustração, de sofrimento, porque essa é a nossa condição. O segundo elemento que surge nessa história, que aí entra a narrativa bíblica, e não só bíblica, é que há alguma coisa errada, né? Tem mais do que uma coisa podre no reino da Dinamarca, né? Uhum. A gente está com a coisa fora do lugar. Então, o universo que a gente vive não é o universo ideal. Ele é um universo problemático, as coisas saíram fora da rota. O ser humano rompeu com o Criador, o ser humano rompeu com o próximo, o ser humano rompeu com a ordem natural à sua volta, né? O ser humano rompeu consigo mesmo, né? De perto ninguém é normal. A gente percebe essa realidade. Então, em função disso, nós temos também o desdobramento direto das atitudes que os seres humanos fazem e que são consequência de uma realidade. Por exemplo, uma criança tem um problema de saúde, mas como é que foi o hábito dos seus pais? O que que eles fizeram? Como é que é a condição de saúde? Em que ambiente eles viveram? Ah, em tal lugar nasceu uma criança com problema cerebral, mas o nível de poluição lá era altíssimo. Então, olha, em tal lugar aconteceu uma injustiça, houve uma batalha, o pessoal jogou bomba lá, explodiu, jogou bomba, morreu gente, a culpa é de Deus. Ou seja, as coisas acontecem em função das ações humanas. Então, quando a gente percebe essa realidade da limitação humana, a gente descobre que o mundo não é um lugar onde as rosas não têm espinhos. E a gente descobre que nós temos consequências de uma relação de causa e efeito, quer dizer que nós temos problemas à vontade à nossa volta. E aí o que que a gente faz com isso? Através da história humana, é interessante, porque ao mesmo tempo que o ser humano experimenta o problema do mal, da maldade e do sofrimento, ele experimenta a a grande experiência do bem. Por que que o mundo é tão lindo? Por que que você vê um beija-flor e baba? Por que quando você escuta Bach, Beethoven, Handel, Chopin, você chora? Por que quando você tem experiências extraordinárias que alcançam os nossos sentidos e o nosso coração, então você tem 2 experiências na nossa realidade, né. Uma experiência que aponta para o divino, que aponta para uma realidade transcendente, alguma coisa que nos convida ao infinito, que nos chama à poesia, que nos convida à oração, né, que nos convida a essa fascinação tremenda e, ao mesmo tempo, a experiência terrível do sofrimento, da dor. A pergunta que a gente levanta é: como é que a gente sintoniza os 2? Como é que a gente aproxima os 2? E aí o que que o mundo, na sua história, tem feito? Um grupo de pessoas diz: "Olha, meu amigo, sabe de uma coisa? Eu acho que a maldade e o sofrimento não existe". Então você tem a resposta do avestruz: "Vamos botar a cabeça na areia e faz de conta que não tem nada". Então existe, por exemplo, especialmente em alguns ambientes do contexto oriental do nosso planeta, tem coisas do tipo: não existe dor, não existe pecado, não existe morte, não existe sofrimento, tudo é criação da sua cabeça. Pense positivo, vai dar tudo certo.
até o sujeito encontrar uma cascavel pela frente, né, Uhum. que vai complicar a sua vida. Um outro grupo, especialmente no Ocidente, no tempo recente, chegou ao seguinte: ó, tem tanto problema no mundo que não pode existir a referência do divino. Então a gente se entrega à depressão, a gente se entrega ao niilismo, a gente para de pensar e concentra a nossa atenção na dor, no sofrimento, na desgraça e vive, né, essa página nublada da nossa história recente, que é a marca problemática do secularismo. Para onde as pessoas tentam escapar disso, né, como é que diz a música dos Titãs? A gente quer prazer para aliviar a dor, tan 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 tan, né, pensa em escapar dessa maneira. Aí tem uma outra galera que diz: "Não, espera o seguinte, não dá para negar a realidade, a gente tem que admitir a existência, a realidade da dor e do sofrimento e a realidade do divino, do sagrado, e a gente precisa fazer essa conexão". E na história humana, hoje, eu acho que ninguém conseguiu fazer isso de maneira mais adequada do que a proposta bíblica, né, que se desdobra na tradição judaico-cristã de uma maneira muito especial. Agora, para a gente dar um resumo assim básico, tem uma resposta mais curta, mais simples sobre isso? O que É tipo, a se eu fosse chegar para um pai de uma criança, Uhum. e essa pessoa chegar para mim e falar assim: "Se Deus existisse, isso não tinha acontecido", né, ou "Se Deus fosse justo, isso não teria acontecido", né. Como que você explicaria para ele? A Bíblia tem várias respostas para esse tipo de pergunta. Eu poderia primeiro tentar perceber onde está a necessidade dele maior. Uma resposta que a gente daria é o seguinte: olha, muita coisa que acontece no nosso mundo é resultado de escolhas e de consequência de escolhas das pessoas através dos tempos. Então, para que não houvesse nenhum problema no mundo, Deus teria que automatizar tudo. Teria que cancelar o ser humano como ser humano, porque uma vez que Deus nos dá liberdade, por exemplo, eu quase morri de covid, eu peguei o covid de alguém, então o que que teria que acontecer? Eu teria que né, ter evitado que as pessoas tivessem tomado decisões que levasse a esse tipo de pandemia